Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Carlos de Freitas, membro do Quinto Elemento e da interplanetária live Fitas Bolachas Catataus. Vim aqui para falar sobre um dos temas que eu mais gosto, literatura, talvez o que eu mais entenda, embora isso não conte muito a favor da literatura. Vou começar falando sobre um grande escritor e um livro que me marcou profundamente desse escritor. O livro é Sete Noites. Esse livro ele foi reeditado pela editora Globo e agora ele é tratado como Borges Oral e Sete Noites, porque eles juntaram um outro ciclo de palestras que o Borges deu e aí fizeram uma edição bem bacana. Recomendo também, mas se não encontrar essa edição, tem outras do Sete Noites, do Borges Oral. O Borges Oral, se não me engano, tem também uma edição chamada Cinco Visões Pessoais, com outro título, né? E, bom, para quem não conhece, o Borges é um escritor argentino, nasceu acho que no final do século XIX, né? E viveu bastante tempo no século XX. Acho que morreu em 75, ou um pouquinho mais até. Começou na literatura muito cedo, viveu a literatura muito cedo, né? Foi alfabetizado em inglês, antes de ser alfabetizado em castelhano, e vivia na casa do avô. Agora, as imprecisões biográficas, vocês me desculpem que eu estou falando tudo de cabeça, tá? Mas ele ficava muito na biblioteca, se eu não me engano, do avô, e consumia tudo aquilo, né, que uma boa casa de família tinha no começo do século XX. Bastante livro. Não tinha TV, né? Não tinha rádio, não tinha outros meios de distração. A literatura acabava servindo como para isso. E ele leu muita coisa na infância, se apaixonou por aquele mundo. Foi logo cedo trabalhar numa biblioteca para poder ficar perto dos livros. E ele transportou essa paixão toda que ele tinha para a sua literatura. Começa escrevendo poesia e aí vai se aventurando no conto. Curiosamente, Borges nunca escreveu um romance. Só contos e poesias e ensaios, né? O que eu vou falar aqui hoje é sobre um livro de ensaios dele, que é uma das coisas mais bonitas da literatura, que se chama Sete Noites. No livro Sete Noites, pulando um pouco, depois eu volto, eu adoro essas digressões. O Sete Noites é um ciclo de conferências que ele dá. Se eu não me engano, é o ciclo de conferências Norton, que é muito conhecido, sempre chama grandes artistas para falar, para contar um pouco da sua arte ou sobre aquilo que os apetece, né? E o Borges resolve fazer... E um detalhe, parece que as conferências Norton são sempre em 6 noites. E ao Borges foi dada uma noite a mais, porque o homem realmente é uma entidade da literatura. E nessas 7 noites... ele vai falar sobre a Divina Comédia, o Pesadelo, as Mil e Uma Noites, o budismo, a poesia, a cabala e a cegueira. A cegueira que ele conhecia bem, porque ficou cego. Então é mais um desses que se soma ao panteão de grandes autores cegos, como Homero e Camões. Claro que ele foi perdendo a visão, né? É muito interessante, tem um diálogo dele com o Ernesto Sábado, que é um outro escritor argentino, acho que também saiu pela Globo, essa conversa entre eles, mediada por um outro escritor principiante, e é muito interessante que ele vai contando sobre como ele ia sentindo a cegueira, né? Além dessa palestra que ele abre mais, né? Ele fala bastante sobre isso, inclusive fala sobre esses autores. Então o Borges ele tem essa qualidade de, por ter consumido muita cultura, ele mais ou menos, ele sobe lá no cume do Everest e como um avô apaixonado pelos seus milhares de netos, dá a mão, estende a mão e leva todo mundo para lá, assim, com muita delicadeza. Ele é um escritor muito delicado, muito sensível, assim. Não tem muito espaço para ironia, para comicidade nos textos dele. Ele é bem... Mas ao mesmo tempo ele explora o fantástico, né?
que é uma característica da literatura do século XX, embora ela tenha algumas... Não, mentira, ela é do século XIX, com o Poe, eles que começam com essa aventura, né? E o Borges gostava muito do Poe, ele se inspira muito no Poe, no Edgar Allan Poe, escritor inglês do começo do século... meados do século XIX, que era um cara também muito problemático, alcoólatra, mas um escritor muito inventivo, muito, muito bacana também, que é outro autor que vale a pena conhecer. Quem sabe numa próxima edição deste belo podcast eu fale dele. E aí ele pega esses elementos da literatura fantástica que a princípio não eram tão profundos e junta isso com Dante, com Homero, com Virgílio, com tudo que você pode imaginar. E ele cria uma prosa muito original, muito diferente, né? Então vale a pena. Tudo do Borges vale a pena. Eu não sou um grande leitor de poesias, mas mesmo a poesia do Borges tem coisas muito, muito bacanas, porque ele é bem metafísico, ele faz reflexões bem profundas acerca da vida, ele pega muitos relatos árabes, relatos antigos, relatos gregos, e... Bom, ele conhece a literatura do mundo inteiro, né? Então ele vai longe nessa coisa. No Sete Noites, o último ensaio que eu li para uma live que a gente fez na semana passada foi o Pesadelo. Então ele começa abordando o sonho, e aí ele vai tratar do sonho na literatura. Começa, na verdade, com um incômodo dele, que ele lê livros de psicologia, e eles nunca abordam o sonho de uma maneira mais metafísica. É sempre de uma forma bem reduzida, bem rebaixada, né? Como se o sonho fosse simplesmente descargas elétricas do cérebro que condicionam que levam a produção, né, desenfreada de imagens no cérebro. Ele parte para outro lado, né? Que é o Borges metafísico, ele vai muito atrás desse rastro. Então ele vai pegando alguns sonhos da literatura, alguns sonhos que ele teve. Ele conta uma história muito bonitinha com o sobrinho, que ele gostava de ouvir os sonhos do sobrinho, e o sobrinho fala para ele o seguinte, ele pergunta para o sobrinho qual o sonho que ele tinha tido aquela manhã, e o sobrinho diz que teve um pesadelo, que ele ficou perdido numa selva, e estava tudo muito escuro, e de repente ele viu um clarão, e no clarão ele viu uma cabana. E aí ele entrou na cabana e viu que o Borges estava lá. E aí pergunta pro Borges, fala, escuta, o que você estava fazendo lá? E aí, a partir disso o Borges faz essa reflexão também, como a criança ela tem tudo nela é sonho, é envolvido com o sonho, né? E depois disso ele aprofunda a questão do pesadelo e entra muito numa linha bem metafísica, que ele termina colocando como se o pesadelo, por ser tratado em todas as línguas, tirando o português e o castelhano, como algo sobrenatural, como algo fora desse plano. Então ele coloca, e se realmente não for, o pesadelo não for exatamente isso, né? Uma fresta do inferno que se nos abre durante o sono, né? E se realmente nós não estivermos literalmente no inferno quando estamos tendo pesadelo. Esse é bem bacana. O ensaio sobre poesia é muito interessante também. Ele vai construindo a narrativa, começa devagar e de repente você está dentro daquilo e não consegue nem se mexer. Tanta informação e tanta coisa bonita que ele propõe. Que mais? Vamos ver. Ele tem um ensaio bem bacana sobre a Cabala, que é algo que eu realmente não tenho ainda hoje, muito conhecimento. E é engraçado que ele vai fazendo uma reflexão sobre o texto sagrado. Se o texto sagrado é a obra do Espírito Santo, é o sopro do Espírito Santo no coração dos profetas, né? Então cada palavra ali é sagrada. Cada termo que está ali é sagrado e é perfeito. Ele não poderia ser colocado de outra forma, ele não teria como ser colocado de outra forma. Então o Borges ele vai dizer que pelo texto ser perfeito, ele é a manifestação do Espírito Santo justamente por isso. Tanto que ele diz que na Cabala e na tradição judaica eles têm o tal do Golem, né? O que o Golem seria? Seria a capacidade que
que o homem adquire de conseguir expressar as mesmas palavras divinas. E isso geraria o quê? O que o divino gerou, o homem, né? Só que aí cria-se um homem um tanto quanto deteriorado, deturpado. Isso é a forma do Golem, né? Eu vou ver se eu acho algum trecho em que ele fala isso. Aqui, acho que aqui é interessante, ó. Não há textos absolutos. Em todo caso, os textos humanos não o são. Na prosa, atenta-se mais ao sentido das palavras. No verso, ao som. Em um texto redigido por uma inteligência infinita, em um texto redigido pelo Espírito Santo, como supor uma desatenção, uma fissura? Olha que interessante. Tudo tem que ser fatal. Dessa fatalidade, os cabalistas deduziram seu sistema. Então é daí que eles vão trabalhando em cima disso. É bem bacana. Se a Sagrada, ele diz, continua aqui, se a Sagrada Escritura não é uma escritura infinita, em que se diferencia de tantas escrituras humanas? Em que difere o livro dos reis de um livro de história? Em que o cântico dos cânticos de um poema? Deve-se supor que todos têm infinitos sentidos. Scoto Erigena disse que a Bíblia tem infinitos sentidos como a plumagem furta-cor de um pavão. Olha que interessante. Então e aí ele vai citando autores de cabeça. No Pesadelo, se eu não me engano, ele vai citando versos de Shakespeare, que seria, em tese, um dos criadores da palavra pesadelo em inglês. Num verso que ele diz, I met the nightmare. Eu vi a égua da noite, conheci a égua da noite. Que é o pesadelo em inglês, nightmare. E ele vai citando, às vezes ele erra, às vezes ele se confunde, ele diz que ele está meio velho, né? Como eu também, estou meio velho. Mas esse livro é fascinante, fascinante. Indo um pouco para essa edição, que é a edição da Globo, se eu não me engano, que tem outros livros, tem mais 5 ensaios. Os outros ensaios, como eu não estou com ele aqui, que ele está em outro livro, esse livro que eu estou, na verdade, é das obras completas. E esses ensaios, se eu não me engano, está no volume 4. Esse é o volume 3. E os outros são o livro, a imortalidade, que é um tema bem bacana, o conto policial, que é outro tema que ele gosta muito, né? E o Borges, ele se espelha muito no Poe para fazer esses contos, né? Então ele vai colocando cifras muito interessantes em alguns desses contos. No Ficções tem uns 2 ou 3, aliás, acho que tem mais, porque ele também trabalha o conto com uma outra conotação, não necessariamente o conto policial como se ele fosse uma investigação de um crime, mas às vezes de um artefato roubado, de uma página de enciclopédia que foi retirada, porque lá indica coisas, segredos assim que não podem ser revelados. E então ele brinca bastante com essa coisa, é muito legal de ver. Mas aí ele fala sobre o conto policial, se não me engano ele fala sobre um místico sueco chamado Emanuel Swedenborg, que tem uma ideia de céu e inferno muito peculiar, né? De cabeça, que eu me lembro, é mais ou menos o seguinte, o céu seria tudo aquilo que você fez na Terra, que você sentiu prazer de fazer. Se você for uma boa pessoa, você vai continuar tendo isso no céu. Se você não for uma boa pessoa, tudo aquilo que te dá enorme aborrecimento e sofrimento é aquilo que você vai ter no inferno. Então, esse é o Swedenborg. Mas o primeiro, que é o livro, é muito interessante. Bom, é uma declaração de amor de um dos caras que mais compreenderam o livro, né? E ele começa dizendo que o livro é diferente de todos os instrumentos humanos. Por exemplo, o livro é a extensão da imaginação do homem, né? O martelo é a extensão do seu braço, da sua mão, né? A escada é a extensão dos seus pés, né? Para se elevar. Tudo isso tem a ver com tudo isso são extensões dos nossos sentidos, né? E o livro seria a extensão da imaginação humana, né? Então, acho que por tudo isso, né, acho que o Borges é um escritor muito interessante de se conhecer. Ele é um escritor fácil e, ao mesmo tempo, profundo demais. E é gostoso, porque ele não é um escritor que cansa, ele conta coisas muito bacanas.
Ele te abre a mente para muitos universos. Para quem quer se apaixonar pela literatura, o Borges é um bom caminho. Quer dizer, quem já é apaixonado, né? E encontra o Borges, vai ter um companheiro de viagem assim, bem legal. Bastaria, por exemplo, as obras do Borges numa ilha deserta, você teria muitos anos de reflexão e de prazer. Então é isso. Na próxima edição teremos outro escritor que eu gosto.